Emprego em baixa. Cidades da região fecham junho com saldo negativo de vagas. Ao vivo, o economista comenta os números e analisa o cenário para os próximos meses. Enterrado em Guaratinguetá, idoso atacado por pitbulls. Ele ficou 2 dias hospitalizado, mas não resistiu. Você coloca o seu pai numa clínica achando que a clínica vai cuidar. Vítima morava em um asilo e os cães seriam do proprietário. A polícia investiga a responsabilidade. Contravenção de omissão na guarda de animais e também homicídio culposo, isso preliminarmente. Desgovernado, 2 homens morrem após caminhão invadir igreja evangélica em São José dos Campos. O local estava vazio na hora do acidente. Prepare o agasalho. Temperaturas devem voltar a cair na região a partir de amanhã. Agora, no Band Cidade. E o desemprego continua crescendo na região. Veja os números referentes ao mês de junho divulgados pelo CAGED. Em São José dos Campos, 661 empregos foram fechados no mês de junho. Houve 5.500 admissões contra 6.161 desligamentos, principalmente no setor de serviços, que demitiu 385 pessoas. A construção civil, com saldo negativo de 166 empregos, e o comércio, com 142 postos de trabalho a menos, foram as 3 principais áreas que tiveram queda. Taubaté fechou junho também no vermelho, com menos 566 empregos. 1.848 pessoas foram contratadas e 2.414 desligadas. A indústria de formação foi a que mais registrou queda. O setor de serviços, comércio e construção civil também não obtiveram bons resultados. No ano de 2016, 14.049 taubatianos perderam o emprego. O cenário muda em Campos do Jordão, que em junho teve saldo positivo de 135 vagas. Houve 485 admissões e 350 desligamentos. Comércio foi o que mais contratou, com alta de 97 empregos. Quando analisados os dados do ano, Campos do Jordão tem queda de 80 empregos. Em Caraguatatuba, os dados de junho também são positivos. 950 trabalhadores foram empregados e 708 desligados. A maior demanda da cidade é na construção civil. 471 pessoas foram contratadas e 101 demitidas. Nos últimos 12 meses, o setor empregou 1.835 pessoas. Somente em 2016, 1.158 foram contratados para o setor. Já setores como comércio e serviços também apresentaram queda. Para comentar esses números, nós recebemos aqui no estúdio o financista do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Socioeconômicos Sociais, melhor dizendo, da Unital, Odir Guarnieri. Boa noite, Odir, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Como a gente viu aí no balanço aí do CAGED, serviços foi o setor que mais demitiu em São José dos Campos, depois comércio e construção civil. A indústria já não aparece mais no topo desse ranking. A crise já contamina, então, outros setores? Isso é um sinal claro disso? Boa noite, é um prazer estar aqui. Com certeza, todos os setores foram contaminados por essa crise e o desemprego é reflexo disso. Com certeza, o começo disso se dá pela indústria, a atividade transformadora, e esses impactos vão progredindo para outros setores, como o comércio e os serviços observados nesta cidade. Então, isso é um fenômeno até que comum. Você tem primeiro um setor industrial causando desemprego, e aí essas pessoas que consumiam no comércio e nos serviços param de consumir, e esses começam a ser afetados progressivamente. Mas em Taubaté, o que chama a atenção, que é curioso até, é que a indústria de Taubaté ainda aparece no topo, claro, seguido também depois de setores como os serviços e o próprio comércio. Como explicar essa diferença? Por que a indústria de São José parou de demitir e a de Taubaté continua demitindo? Sim, no caso de São José dos Campos, nós temos um parque industrial, ou seja, indústrias de uma forma mais diversificada. Em Taubaté, elas são um pouco mais concentradas. E no caso em específico, o Parque Industrial de Taubaté atende muito está voltado para produtos que são consumidos internamente. Como a economia do país não vai bem, essas indústrias acabam padecendo. Quer dizer, a indústria de Taubaté ela sofre mais com a crise no setor automotivo, é isso? Sim, com certeza. Mas o inverso também é verdadeiro.
quando a economia local está aquecida, a economia nacional ajuda a puxar a economia local. E vice-versa. Num caso, porque Taubaté tem uma concentração num setor mais específico, que seria o automobilístico, em relação a São José dos Campos, por exemplo. Agora, descendo a Serra do Mar, a gente vai para Caraguatatuba, a gente viu nos números do CAGED que lá a construção civil ainda está forte, está contratando. Isso tem a ver com as obras ali do entorno da Tamoios? A demanda é mais para esse tipo de construção civil? Sim, provavelmente as reformas que ali acontecem por esses tempos, provavelmente tem algum impacto de empresas que são contratadas e aí acabam sendo subcontratadas e acabam pegando uma mão de obra local. Isso pode ter sido a causa de ter um panorama um pouco mais positivo para o setor da construção civil nesta cidade. E você acha que é sazonal também isso ou não? Essa obra ela tem origem no setor público, né? Então ela está muito relacionada com o término da obra. Terminou a obra, será que a economia local sustenta essa demanda de empregos? É uma pergunta que temos que fazer. Agora, sazonal mesmo, com certeza, é em Campos do Jordão, né? O número positivo da cidade contratou mais do que demitiu no mês de junho. A cidade está vivendo a alta temporada e isso é normal. O senhor acredita que julho também vai ser um mês positivo em Campos do Jordão? Sim, cidades como essa, na nossa região, Campos do Jordão, Ubatuba e o litoral têm seus picos sazonais. E isso é reflexo do que acontece hoje em Campos do Jordão. Então, provavelmente, em Campos do Jordão, nós teremos aí uma estabilidade dos níveis de emprego ou dos postos de trabalho nesse período de férias ou de frio, onde você aloca muito turistas e ali você desenvolve várias atividades. Sem dúvida, o frio de Campos do Jordão aquece a economia local em todos os setores, né? Com certeza. O senhor acredita que existe a possibilidade dessas vagas que foram estão sendo geradas agora no inverno, delas serem efetivadas mais para o resto do ano, segundo semestre? Na verdade, o que acontece? Ela tem um pico, né? E aí, após isto, geralmente os empregadores selecionam os melhores funcionários. Nem todos ficam, independentemente da crise ou não. Você não tem como absorver 100% da mão de obra de um pico econômico acontecido. Ok. Para a gente encerrar, tem luz no fim do túnel? Depende da definição do impeachment da Dilma, que está afastada, a manutenção do Temer? Como que você vê aí? Sim, em que pese nós estejamos vivendo ainda uma calmaria no ambiente político, não podemos esquecer que foi ele que deflagrou a questão da crise econômica, a crise política, toda conjuminada com esse arrefecimento da atividade econômica. Porém, alguns sinais de confiança já começam a dar sinais de recuperação. Alguns indicadores de confiança começam a dar sinais de recuperação. Como é que eles se apresentam? Eles vinham tendo uma queda acelerada e estão desacelerando, ou seja, estão começando a fazer um fundo. Ok, muito obrigado então, Odir Guarnieri, financista da Unital, conversando aqui com o telespectador do Band Cidade. Boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. A seguir, idoso morre atacado por cães pitbull em Guaratinguetá e também aumentam casos de chikungunya e zika vírus em Ilhabela. A gente volta já às 7h05.